Jogador tem mesmo esse poder de derrubar técnico, de fazer uma revolução dentro do vestiário. A gente tem 2 episódios recentes para tratar, para comentar aqui. Um no Botafogo e outro do Corinthians. Esse do Corinthians revelado com mais detalhes nas últimas horas. Até que ponto isso é positivo, ouvir o elenco, levar em consideração os relatos, a opinião de um elenco para decidir uma demissão de um técnico? Até que ponto isso é perigoso? Vamos entrar nesse debate aqui, que eu acho sempre interessante. Antes, like, se inscreva, ativa o sininho, rumo a 140 mil inscritos no canal, nossa próxima mini meta, conto com a sua ajuda aí. Palpites, hoje tem Corinthians e Flamengo, jogo das multidões, das 2 maiores torcidas do Brasil, jogo em Itaquera, palpite de empate, né? Corinthians vai pro 3º jogo com o Mano, vai tendo mais tempo aí pra treinar e pra tentar arrumar a casinha. Flamengo tá nesse período aí de espera pelo Tite, e o Corinthians aí, Itaquera, apesar de tudo, tem a sua força. Empatezinho, e o meu índice de acerto em empates, pelo menos empates recentes, tá batendo no teto aí. Então, vai lá no link que eu deixo no primeiro comentário do vídeo, você vai fazer o seu cadastro, vai ver todas as cotações da rodada, vai se divertir muito, sempre com responsabilidade. Link então no primeiro comentário deste vídeo. Bom, a mais recente notícia de elenco derrubando o treinador, entre aspas, e aí vocês vão entender por que eu vou colocar entre aspas, saiu no blog do jornalista Juca Kfouri na noite de ontem, no portal UOL. O Juca traz os detalhes da saída do Luxemburgo e de um movimento de jogadores que culminou nessa saída. Então, segundo aqui a matéria, depois de um jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão, não foi nem o primeiro jogo da Sul-Americana, foi a derrota lá no Castelão, o Cássio chegou nesse jogo do Brasileirão, entrou no vestiário, disse o seguinte, segundo a matéria, abre aspas, não aguento mais, cada jogo um time diferente, PQP, fecha aspas, um desabafo. Depois disso, tem o empate com o Grêmio, tem a vitória em cima do Botafogo, que dá uma acalmada um pouquinho no ambiente, mas aí vem o primeiro jogo da Sul-Americana, quando o Corinthians não consegue abrir vantagem dentro de casa. E aí, depois desse empate na Sul-Americana, do primeiro jogo da semifinal, segundo o Juca Kfouri, os jogadores, de banho tomado, limpinhos, cheirosinhos, cabeça mais fria do vestiário, chamaram o presidente do Ilho. Do Ilho, presidente, pelo amor de Deus, olha só, Luxemburgo não dá, os treinos do Luxemburgo não fazem sentido, isso tudo está relatado aqui na matéria, né, no post do Juca, na apuração do Juca. Os treinos não fazem sentido, o pessoal que veio de fora, os jogadores estrangeiros, estão até surpresos porque eles esperavam um outro método de trabalho. O Luxemburgo não estaria passando sequer instruções no treinamento. O Luxemburgo estaria implicando com coisas muito superficiais, com jogador que subia ao calção e deixava as coxas à mostra. Segundo aqui essa apuração, o Luxa ficava, eu não quero ver perna de homem, eu não gosto de ver perna de homem. E estaria deixando de tocarem em temas mais importantes, como, por exemplo, uma montagem mais eficiente do time, soluções para os problemas coletivos que o Corinthians tinha. E aí, depois de ouvir todos esses relatos, no dia seguinte, o presidente do Ilho chamou o Luxemburgo e disse, Luxa, o senhor está demitido. Tivemos também, dias antes, as informações sobre a saída do Bruno Lage do Botafogo. Uma saída que teria acontecido também depois de um movimento de jogadores. Naquela barração injustificável, né, beirou o ridículo do melhor jogador do time e do campeonato, que é o Tiquinho Soares, no jogo contra o Goiás. Os jogadores chegaram pro John Textor, os mesmos jogadores, isso passou talvez batido por muita gente, mas vale a gente registrar aqui, os mesmos jogadores que depois da derrota pro Flamengo e daquela coletiva bizarra do Bruno Lage, não, o problema sou eu, vou embora, estou colocando meu cargo à disposição, colocando mais gasolina no incêndio que já estava rolando, porque o Botafogo tinha perdido o primeiro jogo em casa, os primeiros pontos em casa do campeonato, pro maior rival, com o erro de estratégia do Bruno Lage, então a torcida já tava, aí ele vai lá e tchum, vamos criar, já que vai começar uma crisezinha, vamos aumentar a crise. Aí os jogadores foram, os que ainda estavam no estádio, além do Mazuco, da diretoria do Botafogo, eles foram atrás do Bruno Lage. Espera aí, professor, o que está acontecendo? Não, calma, estamos fechados com o senhor. Continuamos. Só que aí ele foi continuando, errando, tomou a decisão estapafúrdia que tomou na escalação contra o Goiás. Aí esses mesmos jogadores chegaram pro Textor, falaram, opa, presida, Mr. John, pô, não dá. E aí depois de ouvir esses relatos, o John Textor foi e tomou a decisão,
Bom, o que tem de virtuoso, de compreensível nessa história, o que tem de perigoso? É óbvio que se você, toda vez que ouvir um jogador reclamar de um técnico, partir para a demissão desse técnico, você está correndo um grande risco de se equivocar, de cometer uma injustiça. Porque num elenco de 25, 30 pessoas e só 11 são titulares, você vai ter jogadores insatisfeitos, óbvio. Então se você tem insatisfações pontuais ou algum problema ali de relacionamento, de empatia, mas que seja algo pontual, você precisa ter a solução disso, jogador-treinador. Ou às vezes a solução é o jogador seguir a vida em outro lugar. É diferente. Agora, quando há uma insatisfação generalizada, é preciso ouvir. Mesmo sendo pontual, é preciso ouvir. Você tem que levar essa coisa de que o jogador é pago para jogar, não é pago para falar, não é pago para reclamar. Isso não existe, gente. Isso não existe em ambiente nenhum. Se você está no seu ambiente de trabalho, numa equipe, alguém dessa equipe não está rendendo, ou alguma coisa está te deixando insatisfeito, ou o teu gestor, você precisa conversar. Precisa resolver o problema. Não dá para fingir que não tem um problema. Não são máquinas. São grupos feitos por pessoas que têm sentimentos, que têm aspirações, que têm opiniões. Ouvir a opinião de um jogador, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, é óbvio que eu não sou o cara que toma decisão. Eu não assino cheque, eu não contrato, eu não demito, eu não assino contrato, eu não faço nada. Eu assino o meu contrato com a empresa. Mas eu dou sugestões. Eu me coloco na condição de alguém que tem a sua importância, como todos têm dentro de um grupo, e que pode ter a sua palavra ouvida. E aí, quando eu tenho algo a acrescentar, a contribuir, ou alguma queixa a fazer, eu procuro a minha chefia, procuro a minha diretoria e faço. Muitas vezes, tudo que eu levo para minha chefia é considerado de alguma forma. Às vezes, me dão razão, e aquilo ali se aplica de algum jeito. Às vezes, olha, Jorge, a gente discorda de você, respeitamos a tua opinião, e é do jogo, mas você precisa parar para ouvir. Então, um jogador te procurar e falar, tô com um problema ali com o treinador, você precisa parar para ouvir. Se for algo pontual, tenta resolver ali e o trabalho seguir. Se for algo que comprometa, se for algo da estrutura do trabalho, aí é diferente. Então, no caso do Vanderlei Luxemburgo, o campo estava mostrando tudo aquilo que os jogadores diziam. Que o Corinthians não tinha trabalho coletivo, que o Corinthians tinha uma dificuldade para se impor diante dos adversários, não tinha um plano de jogo claro, dependia de individualidades. E é óbvio que se a gente percebe daqui, o jogador dentro do campo percebe também. Tanto que o Cássio sai desabafando lá depois da derrota pro Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O não aguento mais é o jogador que fala, caramba, assim, a gente precisa de uma melhor orientação. Essa história de que treinador não ganha jogo no futebol de hoje, profissional, caro, estudado, estratégico, isso ficou no passado. Bota os caras pra jogar, os caras resolvem. Não é assim, o futebol de hoje em dia não se joga assim. Eu nunca vou chegar e dizer, não tem mais espaço para o Luxemburgo, tem que aposentar o Luxemburgo é ultrapassado. Não, mas a gente olha os últimos anos do Luxemburgo e eles são marcados por trabalhos ruins. E aí é uma coisa que o Luxemburgo precisa resolver com ele mesmo. Ele precisa detectar onde está o problema. Porque os meus trabalhos não são mais duradouros, não são mais vencedores. Eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Nessa evolução que houve no futebol em vários aspectos, aspecto tático, aspecto físico, aspecto de relacionamento, eu fiquei para trás, eu perdi alguma coisa, eu deixei alguma coisa pelo caminho, eu preciso aprimorar alguma coisa, eu acho que precisa, a minha visão de quem acompanha os jogos, não o trabalho de campo de dia a dia, porque a gente não tem mais acesso, mas quem acompanha os jogos do Corinthians e lê informações de bastidores como essa, conclui que tá faltando alguma coisa, que nesses aspectos o Luxemburgo ficou para trás. Quando eu falo das mudanças até de relacionamento, o mundo mudou, gente. O mundo mudou. Expressões que o Luxemburgo usa em coletivas, em vestiário, que eu sei que são com a melhor ideia, assim, com a melhor intenção, motivar, jogar os caras pra cima, às vezes hoje surtem o efeito contrário, não cabem mais. E eu não sei se o Luxemburgo tem essa visão com clareza de que o mundo é diferente, de que o futebol ele é diferente. Não é diferente, é o mesmo esporte, 11 caras de cada lado, né, uma bola, 2 gols, um juiz. Tá, sim, a ideia do jogo ela não mudou, o objetivo do jogo ele não mudou. Como você alcança os objetivos dentro do jogo? Aí você tem vários métodos novos ou métodos antigos que vão se aperfeiçoando e o desafio do treinador é estar atualizado com tudo isso. Eu não sei se o Luxemburgo está.
Esse é o ponto. É a imagem que ele deixa dos trabalhos mais recentes e no Corinthians foi a mesma coisa. Profundo conhecedor de futebol e um dos maiores treinadores que tivemos na história do nosso futebol. Isso não será apagado, porque também é uma injustiça que se faz no Brasil quando o profissional tem muitas glórias num passado e não consegue repetir os bons trabalhos no presente. Parece que tudo que foi feito para trás foi jogado na lata do lixo. Fazer isso com o Luxemburgo seria uma sacanagem, mas a gente está analisando o presente. Isso aqui é preocupante. Isso aqui é preocupante. Então, quando você tem aí, tem que levar em consideração o que o jogador diz? Eu acho que tem. Tem que parar para ouvir o jogador? Eu acho que tem, principalmente quando ele tem uma crítica construtiva. Tudo que o jogador diz é verdade? Não necessariamente. Aí você vai avaliar. Acho que o pleito aqui dos jogadores do Corinthians bate com o que a gente estava vendo em campo. O que os jogadores do Botafogo falaram pro Textor bateu com o que a gente estava vendo em campo. Você não pode abrir mão do principal artilheiro do campeonato, jogador do campeonato, sem uma justificativa razoável. Não havia essa justificativa. Você treina 9 dias com uma formação, claro que o jogador percebe isso, claro que o jogador sente o absurdo disso. Você treina 9 dias com uma formação com um cara titular presente em todas essas formações treinadas. Na véspera do jogo você muda e você não comunica isso da melhor forma. Então, aqui, nas demissões do Luxemburgo e do Bruno Lage, nós temos o componente relacionamento, tá claro, a coisa de, não gosto de ver coxa de homem, ou a coisa do Bruno Lage avisar friamente em cima da hora que o Tiquinho não jogaria. Isso pesou, óbvio que pesou, mas as justificativas não foram apenas aí, não foi um pleito, uma cobrança vazia. Os jogadores apresentaram argumentos táticos. Olha só, o trabalho tem buraco, o trabalho tem problema, não está evoluindo, está atrapalhando. E aí, nessa hora, o dirigente, o gestor, ele precisa ser inteligente. Ele precisa avaliar se aquilo está fazendo sentido e, nesse caso, fez. Tem muita demissão de treinador no Brasil que é para se proteger, para o dirigente jogar a conta toda do treinador, para trazer um cara, de repente, de muita rodagem para servir de escudo. Tem muita demissão que é sem critério, assodada, no calor de rede social, mas não acho que tenha sido tanto o caso do Luxemburgo quanto o caso do Bruno Lage. Eu acho que foram trabalhos ruins. Para mim, o que indica a permanência, se faz sentido permanecer com um treinador no momento em que as coisas não estão bem, é a perspectiva futura. Você consegue enxergar que ali vai sair alguma coisa daquele trabalho? Esse trabalho tem condições de apresentar uma melhora? Eu acho que com o Luxemburgo já tinha batido no teto muito cedo. Acho que com o Bruno Lage, também muito pelo perfil do Bruno Lage, a coisa ia para o mesmo caminho e essas demissões fizeram sentido. O jogador, ele tem força. É óbvio que ele tem força, mas eu não vi, em nenhum dos dois casos, jogador deixando de correr para derrubar o treinador. Porque isso pode ter acontecido no passado. Hoje é mais difícil acontecer. Lá veio o Jorge Alice do País das Maravilhas, então quer dizer que o jogador não derruba treinador mais. Eu acho muito mais difícil hoje. Os jogos são acompanhados com muito mais proximidade, você tem o fenômeno da rede social, você tem os canais segmentados de torcedores, você tem a pressão. É muito mais difícil hoje o cara achar que ele vai levar o jogo na sacanagem para derrubar o treinador e ninguém vai perceber. Então, esse método, ele mudou. O método é o seguinte, nós vamos matar, a gente vai se matar em campo. E se esse cara continuar atrapalhando a gente vai chegar na diretoria e vai falar, escuta, não tá dando. E aí a diretoria, se fizer sentido a reclamação, ela vai ouvir. Então, até nisso, quando a gente fala que o esporte é o mesmo, mas as dinâmicas elas se alteram, até isso, essa dinâmica de jogador, entre aspas, derrubar. Por que eu coloquei entre aspas no início do vídeo e estou voltando nisso? Porque o derrubar ficou muito marcado por essa coisa de, tipo, o time que toma de 7-1 para derrubar o treinador. Já aconteceu. Time que entra para tomar a goleada do rival só para derrubar o treinador. Isso era lá atrás. Hoje, com o nível de pressão que existe em cima dos clubes grandes, dos jogadores grandes e o nível de exposição, eu tenho muitas dúvidas se alguém se arriscaria a fazer isso de novo. Muitas dúvidas. Hoje você tem os scouts, você consegue perceber se o cara tá correndo, se o cara não tá. Se o cara correu 11 quilômetros no jogo seguinte ele correu 4, e você vai falar, esse cara tá querendo sacanear. A estatística é feita globalmente, individualizadamente, então é difícil hoje o cara dar esse migué. Ele vai fazer a pressão dentro do vestiário. Mas para fazer a pressão dentro do vestiário, ele precisa estar com a razão. E ele precisa estar fazendo a parte dele em campo. Tô correndo, tô tentando, tô me dedicando, mas treinador, o trabalho não tá fluindo. Aí a diretoria vai avaliar, ok. Acho que nesses dois casos, por mais que você possa criticar, eu acho que a escolha foi errada do presidente do Ilho. Diferentemente da escolha do Bruno Lage, que para mim naquele momento fez sentido. Ele é que estragou tudo.
Já a escolha do Luxemburgo, no nascedouro foi um erro. Mas pelo menos esse erro foi corrigido. Um pouco tarde? Tá, tudo bem. Mas, naquele momento, quando ouviu os jogadores, o presidente percebeu a gravidade e tomou a decisão de demitir. Mesma coisa fez o Joe Textor no Botafogo. O que eu acho disso? Negativo, positivo? Cara, caso a caso. Como tudo na vida, eu digo sempre, existem as nuances que a gente precisa observar. Nesses dois casos, os jogadores tinham certa razão. Fez sentido. Pode ser que em algum outro caso se cometa uma grande injustiça, caberá ao respectivo dirigente evitar que uma injustiça aconteça, um movimento que não faça sentido. Para mim, tanto os jogadores do Corinthians quanto os jogadores do Botafogo fizeram o que tinha que ser feito e os seus dirigentes também. Não vi ninguém deixando de correr para sacanear o Luxemburgo, nem o Bruno Lage. Pelo contrário. O que você pensa dessas duas histórias? Jogador derruba, você acredita que ainda exista jogador que consiga fazer o corpo mole em campo ou isso acabou? Hoje a coisa é mais no alto nível para você provocar uma troca, uma queda num comando. Deixa nos comentários, um bom sábado para todo mundo, like do vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.